mais uma aula de História, continuando o nosso assunto sobre a ditadura militar. A aula passada foi sobre a resistência a esse regime. Agora hoje nós vamos falar sobre a produção cultural brasileira e a resistência. Ainda estamos falando sobre resistência. Então, como nós vimos na aula passada, a ditadura civil-militar, por que civil-militar? Porque ela teve o apoio da população para que ocorresse esse golpe, justamente porque havia aquele anticomunismo. E aí a população apoiou esse golpe, por causa desse terror, esse medo de instalar o comunismo no Brasil. Então as pessoas viam como uma saída apoiar os militares para eles combaterem esse tipo de regime. Então, essa ditadura civil-militar no Brasil, ela ampliou as desigualdades sociais, restringiu a liberdade, institucionalizou a violência, essa violência que era praticada pelo Estado. Então, essa violência praticada pelo Estado, ela é tida como, vamos dizer assim, normal para aquele período. Por isso que ela era combatida, porque para ela não se tornar assim generalizada. Esse período aí foi marcado pela repressão e pelo autoritarismo. Autoritarismo por parte do governo. Porque um governo autoritário, ele não obedece à Constituição. Porque todo governo democrático, ele é regido pela Constituição do país. Então, a partir do momento que houve aí esse golpe, o governo ele passou a agir de forma autoritária, colocando sobre os interesses, sobre a nação, os seus interesses. Por isso, houve vários tipos de protestos e manifestações. Mesmo que as forças do governo viessem reprimir esses movimentos, usando a violência, da tortura, mas as pessoas, ainda assim, elas colocaram, vamos dizer assim, se colocaram prontas para combater esse tipo de opressão. Então, durante todo esse período, que foi de 1964 até 1985, que é o período aí da ditadura militar, houve essa intensa e diversificada produção cultural que era direcionada para as questões políticas e sociais, para denunciar essas arbitrariedades que era praticada pelos militares. Então, mesmo que os militares coagiam a população, as pessoas, os grupos sociais, muitos deles não se mantiveram calados, mas se manifestaram para combater a opressão que estavam passando durante esse período da ditadura militar no Brasil. Então, houveram aí muitas críticas por parte dos artistas que contribuíram para desgastar a imagem da ditadura militar perante a opinião pública, porque a gente vai ver aí para frente que tinha muita censura. Nem todos os materiais poderiam, jornais, revistas, músicas, no cinema poderia ser divulgado se antes não tivesse passado pela censura. Se tivesse alguma coisa ali que fizesse alusão contra o governo, seria reprimido, não poderia ser divulgado. Mas mesmo assim, a gente vai ver pela frente que houve sim esses manifestos, houve formas para poder esclarecer a população do que estava acontecendo, porque muitas coisas ficavam camufladas, não apareciam. Então as pessoas não tinham muita noção da situação real. Então, através das músicas, através de jornais, as pessoas passam a entender o contexto social. Então, a música, como nós falamos na aula passada, muitas canções foram compostas
fazendo oposição ao regime militar. Então tinha um caráter político. E essas canções, essas músicas eram conhecidas como canções de protesto. Ou seja, eram canções que vinham protestar contra aquele regime militar, contra a opressão. Então, na década de 1960, os festivais de música era promovido pelas emissoras de televisão, era uma forma de difundir esses protestos, né? Mesmo de uma forma que o governo não poderia entender ali que havia alguma denúncia. Então, muitos compositores, como Chico Buarque, Geraldo Vandré, eles foram censurados, perseguidos, presos e até mesmo exilados, né, pela ditadura militar. Como eu falei para vocês, muitos tinham que mudar suas canções por causa das letras que às vezes denunciavam a opressão, a situação social de pobreza, de miséria que estava passando o país. Então isso aí não era interessante para o governo que a população ficasse sabendo, ficasse esclarecida do que estava, né, realmente acontecendo naquele período. Então, para fugir dessa censura, eles passaram a produzir obras fazendo críticas, mas que não fosse assim explícita, mas um pouco camuflada aquela mensagem que eles queriam passar. Então, os censores, né, não percebiam, ficavam confundidos com aquilo ali, e aí as músicas podiam, né, ser divulgadas. O teatro. Também tiveram vários espetáculos que fizeram oposição ao regime militar. Nós vamos ver aí, na página, quem tiver o livro em casa, pode pegar aí o livro na página 192 e vocês vão observar uma foto que mostra aí uma cena do espetáculo Opinião, da Nara Leão, de 1964. E esse espetáculo, ele era dirigido por Augusto Boal, em 1964, e foi considerado uma das primeiras reações à ditadura. Apresentava canções com temáticas políticas intercaladas com cenas teatrais e abordava problemas do país. Então, tudo isso aí tinha que fazer de uma forma que os censores não percebessem que era uma crítica ao regime militar, porque senão não poderia ser divulgado. Então, com toda essa repressão ao teatro, mas ainda assim também foi divulgado vários espetáculos que denunciavam a violência, a repressão praticada pelos militares. Agora vamos falar um pouquinho também do cinema. Nós falamos da música, produção cultural brasileira e resistência. Nós vimos que a música ela foi assim um instrumento muito utilizado nessa luta contra a repressão. Então essa luta nós podemos falar que é uma resistência a essa dominação que estava esse período, vamos dizer assim, um período muito obscuro da história do Brasil. Então a música contribuiu muito para o esclarecimento, né, da população, passando uma mensagem ainda implícita do que estava acontecendo no meio político, econômico, social do país, mas assim ainda poderia identificar aí o que estava realmente acontecendo nesse contexto brasileiro. No cinema, então, vamos ver que nós falamos do teatro, nós falamos sobre a música, né? No teatro aqui, após o AI-5, que é o ato institucional número 5, diversos autores, diretores, atores, eles foram presos. Muitos deles, né, como Augusto Boal, que nós falamos, precisaram exilar, sair do país, se esconder em outro país, por causa da perseguição militar que eles sofreram aqui, dentro do Brasil. Agora nós vamos falar sobre cinema. Cinema é muito bom, assistir os filmes,
Mas nós vamos ver aí que na década de 60, o cinema brasileiro passava por um período bastante criativo, de intensa produção, e tinha assim, um grande prestígio internacional. Mas aí agora, com a ditadura militar, a partir de 1964, parte dessas produções do cinema também foi censurada. Então, os censores, eles mandavam retirar, né, dos filmes ali conteúdos que eles consideravam subversivos. Então, eles passaram a proibir a vinculação de filmes que abordavam esses conteúdos, né? Quais seriam esses conteúdos? Eram os conteúdos que abordavam questões políticas, porque com certeza o governo não queria que divulgasse a situação que o país estava passando, porque a inflação estava muito alta, o nível de pobreza também, né, grande miséria no país, de opressão, de violência e também as resistências. Como nós falamos, resistência dos grupos indígenas, movimentos negro, de estudantil. Então, tudo isso aí fomentava, se fosse divulgado, um patriotismo pela nação brasileira. Então, para o governo é interessante que a população ela não seja esclarecida, porque dessa forma é muito mais fácil mantê-la sobre o domínio, sobre a opressão, sobre, né, uma forma assim, ideológica de dominação. Então, um papel importante da história é mostrar para você o que aconteceu lá no passado, para que hoje nós possamos construir um mundo melhor, um mundo mais justo, sem repetir os erros do passado. Tá bom? Então vamos refletir sobre isso aí, conhecer os contextos sociais, para que nós, de uma forma crítica e consciente, possamos atuar na nossa sociedade. Então, após aí o golpe de 1964, a censura, né, ela passou aí a proibir toda essa vinculação aí que nós falamos. E tudo aquilo que era considerado imoral, o que era considerado imoral? Era relacionado ao comportamento sexual dos personagens. Isso aí também era retirado. Os censores mandavam ali destruir os filmes. Não poderia passar. Então, nós temos o filme Macunaíma, desse período aí, né, de Mário, tinha Maria do Rosário, Paulo José, Grande Otelo, né, que fazia parte desse filme. Então, por ter cenas que os censores consideravam inadequadas, ela teve que sofrer aí alguns cortes. Então, não passou na íntegra, justamente porque considerava que tinha cenas imorais, certo? Então, nós vimos aí que o cinema, ele também foi um método, né, um meio, aí, um instrumento de resistência, mesmo passando aí por censuras, não podia divulgar informações, vamos dizer assim, cenas que demonstrassem como que estava o cenário brasileiro nessa época, mas mesmo assim foi uma forma de resistência. As artes plásticas. Também houveram nesse período vários artistas que estavam na luta contra a ditadura. Na página 193 do livro didático de vocês vão ver aí que tem uma nota de um cruzeiro. Na época era o dinheiro, na época era o cruzeiro. O artista aí, o Cildo Meirelles, em 1975, ele carimbou na cédula quem matou Herzog. Então, aí isso aí é uma forma de resistência, que ele, através disso aí, ele denunciava a violência, a tortura que era praticada pelos militares, com séries de pinturas sobre o tema também. Então, nas artes plásticas também houve essa forma de resistência, de denúncia das diversas formas de torturas que os militares
na época, promovia contra a população. Vamos passar aqui para o próximo. Então, a abertura política. A partir de metade de 1970, após o período chamado milagre econômico, né, que aconteceu no Brasil, que nós trabalhamos, a economia brasileira ela entrou em crise. A dívida externa, a inflação, o desemprego, a concentração de renda passaram a crescer de ano a ano. Então, foi assim um momento muito difícil que a população brasileira passou. Visto que nós também agora estamos aí sofrendo com essa inflação, com os preços dos alimentos em alta, porém, não é de agora, né? A gente vê que está se repetindo a história. Então, durante o governo general Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979, os militares, eles sinalizaram, né, que ia fazer uma abertura política no Brasil, mas que seria aquela coisa assim, mais gradual, mais segura, né, mais lenta, para que não houvesse, vamos dizer assim, não saísse do controle dos militares. Então, nesse período aí, houve alguns avanços, né? Mas também houveram aí diversos retrocessos. Nesse período, o Movimento Democrático Liberal, conhecido como MDB, ganhou força e tornou-se uma forte oposição à ditadura. Vou tirar a máscara aqui, né? Então, foi criado aí o MDB, que foi esse movimento de oposição à ditadura. Em reação ao crescimento, né, que aí o MDB foi criando força, crescendo, os militares, em 1977, em abril de 1977, fecharam o Congresso, temporariamente, né? E aí, isso aí foi o quê? Mostrou que eles tinham força política, né? Eles estavam no comando. E criaram o pacote de abril. Esse pacote aí eram medidas justamente para restringir ainda mais a economia do Brasil. E eles criaram aí também, vamos dizer assim, eles intensificaram ainda mais essa oposição através da Arena. A Arena era o partido que ela era aliado aos militares. Então ficou aí agora, a gente vai ver essa força entre Arena e MDB. O Congresso, e aí no Congresso e no governo dos estados, estava o quê? Havendo aí essa intervenção da Arena. Crescimento da oposição à ditadura. Nós falamos aí sobre essa abertura política, onde os militares agora que quiseram, né, fazer essa abertura aí, mas de uma forma gradual, uma forma mais contida, para não sair aí do controle, para que as coisas não saíssem do controle deles. Mesmo com os esforços dos militares para tentar barrar esse avanço da oposição, a oposição com esse novo partido aí, né, o MDB, as manifestações cada vez mais iam crescendo, né, as manifestações contestando a ditadura militar. Então, em 1977, o movimento estudantil organizou grandes manifestações pedindo a redemocratização. Também nós vamos ver que a Igreja Católica, o MDB, declararam apoio aos estudantes. Em 1978, ocorreram aí várias greves, né, na região do ABC Paulista, por causa do arroxo salarial, que nós até comentamos nas aulas passadas. Esse arroxo salarial era onde o governo estava colocando mais impostos sobre a população, reduzindo o salário. Em 1978, os operários da região ABC Paulista, então, começou agora a fazer esses protestos, fazendo greves. E as greves, elas eram organizadas pelos sindicatos e por outras categorias profissionais também. Assim, elas foram também reprimidas, bastante reprimidas pela força policial, mas elas tiveram um importante papel nesse período aí
do combate, né, a esse regime. Nós vamos ver agora o movimento pela anistia. Então, a partir de 1977, diversos movimentos sociais começaram a se organizar em torno de uma grande campanha pela anistia, ou seja, a volta dessas pessoas, né, dos exilados políticos. Então, era essa volta para o Brasil desses exilados políticos, né, considerados como inimigos políticos. E aí, mas além de haver essa abertura do governo ter aceitado essa anistia, também houve aí o perdão dos militares que atuaram aí nessas torturas e assassinatos. E agora, para concluir as diretas já. No final de 1979, os militares decretaram o fim do bipartidarismo. Nós vimos que aí acabaram o pluripartidarismo, tendo agora apenas esses 2 partidos no país, aí ele permitiu a criação de outros partidos políticos agora, como o Partido Democrático Social, PDS, o Partido de Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, a partir de 1983, alguns desses novos partidos começaram a organizar uma campanha pedindo eleições diretas para a presidência da República. Por isso que ela passou a ser chamada direto já. Então, nas eleições diretas, a população que vai votar e escolher o seu presidente. Porém, a gente vai ver aí que foi frustrada, né, essa organização. Em 1985, houve voto, né, houve a eleição indireta, ou seja, não mais pelo voto, não houve a votação pela população, mas sim foram escolhidos aí, né, o candidato civil do PMDB, Tancredo Neves, e ele ganhou essa eleição. Só que ele não pôde assumir, porque ele faleceu, e quem assumiu aí foi o seu vice, José Sarney, em março de 1985, pondo fim agora a quase 21 anos de ditadura militar no Brasil. Então, pessoal, aí eu vou colocar um vídeo para vocês aqui no final, falando sobre as diretas já. E vocês anotem o que vocês viram aí, né? Foi assim, slides curtos, somente com tópicos. Então, eu quero que vocês passem esses tópicos para o caderno. Então, a atividade aí para vocês fazerem, anotarem esses tópicos no caderno, esses slides aí, e ler também, fazer uma leitura desse capítulo que foi trabalhado na aula passada e agora, né, o capítulo 13. E aí vocês vão estar comentando esse capítulo 13, que vai da página 188 até a página 195, tá? A realidade tem aí falando sobre as histórias, memórias, né? Então aí vocês vão estar lendo e anotando no caderno. Depois eu vou olhar o caderno tem que estar cheio aí de anotações, tá bom? Comentem lá na playlist, depois vai lá no grupo amanhã, ou seja, hoje, né? E coloca lá o seu nome, tá bom? Muito obrigada e tchau!